Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Val Cristina, sou do Instituto Atenção Plena e hoje, e desde já segue aí a gente nesse canal e também já dá a sua curtida que ajuda no engajamento. Faz suas perguntas que depois eu sempre respondo a todo mundo, ok? Sejam bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de algo muito importante, que é trazer discernimento para as pessoas a respeito do que é mindfulness, porque não é só ouvir meditações guiadas. Bom, mindfulness, né? Eu quero começar fazendo uma pergunta muito simples para vocês, mas talvez seja desconfortável. Há quanto tempo você não para de verdade? Pensa aí. E olha que eu não tô falando de parar o corpo, ok? Eu tô falando de parar a mente. Reflete aí. Porque talvez você esteja fazendo tudo certo por fora, trabalhando, cumprindo as suas responsabilidades, se relacionando, mas e aqui? E por dentro? Por dentro, você está correndo, pensando sem parar, reagindo também no automatismo. E o mais curioso é que a gente não percebe isso. A verdade é que vai passando dia após dia e a gente só sente o quê? Um cansaço, ansiedade, irritação por tantas coisas a fazer. Só que aí tá a questão, né? A gente sente tudo isso, mas não entende de onde é que isso vem. E é exatamente nesse ponto que entra mindfulness. Mas eu já te adianto uma coisa. Mindfulness não é só sentar, fechar os olhinhos e ouvir uma meditação no YouTube. Ou, enfim, em alguma outra rede. E é exatamente aqui que entra o Mindfulness. Mas, realmente, só ouvir as meditações não vai te ajudar. Muita gente, aqui a gente vai falar de uma quebra de crença. Muita gente acredita que Mindfulness é simplesmente a gente sentar, fechar os olhinhos e relaxar. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Fazer isso é pegar só a superfície. Mindfulness não é uma prática isolada. Não é só eu ouvir, porque eu não vou saber o que fazer naquela meditação. Vou só soltar, relaxar. E só que Mindfulness não é isso. É um treinamento da mente. E, como todo treino, ele tem intenção, tem direção e ele tem método. Então, ele envolve alguns pilares que muita gente ou ignora ou por desconhecimento mesmo não conhece, que é mindfulness. Existe a prática? Sim, na prática a gente entra em contato com a experiência direta. Bom, quem é praticante vai entender. Depois, com o tempo, vocês vão entendendo por aqui. Tem um segundo momento também, que é o chamado de inquiry, que é uma investigação que a gente faz com a gente mesmo. O que é que aconteceu comigo, com a minha mente, durante a prática. Tem também uma psicoeducação, que é entender o funcionamento da gente, o funcionamento da nossa mente, as emoções. E, principalmente, disso tudo que eu aprendi, como é que eu uso no meu cotidiano de vida. Tá vendo como é que é muito maior, muito mais complexo do que só ouvir a meditação? Pois é, porque não adianta nada você meditar seus 10 minutinhos por dia. E sim, pode trazer um relaxamento, porque você vai estar no estado mais calmo da mente. Mas, naquele momentinho, você fica mais tranquilo. E o resto do dia, na verdade, vai continuar do mesmo jeito, reagindo no automatismo. Bom, e a gente vai entender aqui. Aqui entra uma coisa que é das partes mais importantes de mindfulness e que é menos ensinada. Qual que é a sua análise enquanto você pratica como meditante naquele momento? Quando você senta para meditar, não é só para você ficar em paz, ok? É para você observar.
Observar o que, Val? Onde é que a sua mente foi enquanto você fez aquela prática? O que tá, você vai analisar isso, o que tá te tirando do presente, de ficar no presente? Como é que você está reagindo aos desconfortos durante uma prática? Como é que você tenta controlar, né? Como você tenta controlar as questões da vida, evitar, fugir. Numa prática, você observa isso. E isso tem um nome, pois é, que chama inquiry, né? A gente mesmo pode fazer com a gente um auto-inquiry depois da prática. É o momento em que você começa a entender o seu funcionamento psicológico. Só um momentinho. Porque mindfulness não é sobre controlar nada. Não é sobre controlar os pensamentos, mas sobre perceber. Como é que você está se relacionando com esses pensamentos? Sem essa compreensão, a sua meditação vira relaxamento. Ok? E relaxar, mas qual o problema, Val, em relaxar? O relaxamento é bom, gostosinho, mas não transforma o seu comportamento. Pode ser uma forma de evasão, tô fugindo, para ir para um lugar gostosinho aqui. Então, mindfulness transforma porque ele te mostra com clareza, no momento daquela prática. Onde é que você está? Como é que você está no automatismo? Como você está reagindo? E como que você pode começar a responder de forma diferente? Então, não, realmente não adianta só você meditar se você não entende o que você está treinando naquele momento. Porque no fundo, você não está treinando ficar calmo. Você está treinando para ter consciência. Bom, e ela por si só já te deixa mais tranquilo. E o que é mindfulness, né? Mindfulness é uma habilidade de trazer de volta a atenção de uma forma intencional para o momento presente, para o que eu estou vivenciando, com vivenciar as coisas com consciência e sem julgamento. Se eu julgo a minha experiência, o que eu faço? Mais pensamentos. Me perco no passado e no futuro. Se eu trago consciência, sem julgamentos, eu consigo ficar presente. Ok? E essa definição que eu acabei de falar para vocês ficou muito conhecida, que é uma definição do Jon Kabat-Zinn. Foi ele que ele estruturou o Mindfulness, trouxe para cá, para o Ocidente, com um contexto clínico, com o programa MBSR, que é Mindfulness baseado na redução do estresse. Bom, mas o ponto importante aqui é a questão é que isso não é natural para nossa mente, não é isso? Ficar presente? Você considera que você fica a maior parte da sua vida presente ou você acha que isso é difícil? Você se pega com muitos pensamentos de passado e futuro? E realmente estar presente numa conversa, numa alimentação, numa atividade física. Você se nota dessa forma? Existe um conceito muito estudado na psicologia, na neurociência, que é chamado de mente errante, que a gente chama de mind wandering, né? Então, existem algumas pesquisas que mostram que a gente passa cerca de 47% do nosso tempo com a mente fora do presente. Vocês não acham que isso é muito tempo? Ou seja, quase metade da nossa vida. Então, me parece que a gente não está vivendo de fato, né? Ok, então para onde que a mente da gente vai se a gente não tá aqui, né? Olha só, se você prestar atenção, você vai ver que muitas vezes você tá lá no passado, quando a gente fica remoendo, não é? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito diferente. Por que que isso foi acontecer comigo, não é? Ou pro futuro. Nossa, e se eu fizer isso? E se der errado? Ai, eu não vou dar conta. Interessante que esses pensamentos automáticos que eles chegam, né, sem pedir permissão, não é isso? Isso gera dois estados muito comuns, né? Culpa,
ansiedade do futuro, culpa do passado, não é isso? Por que eu não fiz, deixa de fazer, enfim. Bom, e no nosso programa mesmo, existe o protocolo do MBCT, que é da terapia cognitivo-comportamental. E entende-se que não são os eventos em si que geram o sofrimento, mas é a forma que a gente se relaciona com os nossos pensamentos, né? Mas é a forma como nos relacionamos com os nossos pensamentos, sobre eles. E quando você não percebe esses pensamentos acontecendo, não é isso? Então a gente chega o pensamento, a gente acredita neles, a gente se funde, a gente mergulha, abre, né? Aparece várias telas mentais. Nossa, eu não vou dar conta, porque quando acontecer isso e chegar lá, e aí eu acho que eu não vou dar, e aí eu acho que não vai rolar, e eu não sirvo para isso, não é isso? A gente que se fundiu com o pensamento, ele chegou aqui na minha mente, e aí eu acredito neles, porque o ai veio de mim, então, o ai, né, do mineiro. Então, eu acredito neles. Se ele surgiu de mim, então ele é verdadeiro. Não é isso? A gente nem questiona. E aí a gente se funde com aquilo. E automaticamente o que acontece? A gente reage. Nós ficamos nervosos, a gente dá uma resposta, ou a gente faz alguma coisa sem pensar muitas vezes, não é? Ou a gente pode abrir e ficar um tempão. Então nota que esse é o modo automático da gente. É quando a gente responde sem perceber, sem notar. A gente se irrita sem nem entender por que a gente está irritado. Se cobra excessivamente. Evita situações, eu não quero ver isso não. Ou a gente faz o que no automatismo? Repete padrões, repete padrões, repete padrões. E a gente vai fazendo a mesma coisa sempre. Tem outras abordagens que a gente também utiliza, como a abordagem de terapia de aceitação e compromisso. E tem algo bem interessante, um conceito que é a difusão cognitiva. É isso que eu acabei de falar. Quando a gente mistura com os pensamentos, a gente acredita, né? Ele é uma verdade absoluta, né? E pronto, acabou. Só que o mindfulness entra justamente aí. Ele não tenta tirar você dos pensamentos. Ele ensina você a ver os pensamentos. Como assim a ver pensamento? Coisa estranha. Na verdade, a gente percebe que, certo, isso é um pensamento. E eu analiso. Não é um fato. Ele só chegou e é um pensamento. E é quando você começa a perceber que existe esse espaço de observação. Esse é um pensamento. Entende que pode existir um intervalo, uma possibilidade de escolha, quando eu noto isso? Esse espaço é muito interessante, que é houve um estímulo e uma resposta. E aqui existe um espaço, que é o espaço de escolha. Aqui que está a nossa liberdade de viver, de ter escolhas diferentes e não fazer a mesma coisa sempre. Entendem? É esse espaço que os alunos chamam de janelinha. A gente tem uma janelinha entre o estímulo e a resposta, para a gente pensar um pouquinho, será que isso faz sentido, né? Não sou o pensamento. É um que a gente chama de observador, né, da nossa experiência. Fez sentido para vocês? Bom, e mindfulness não é só quando, que a gente não faz só quando a gente está... Bom, vou ter meu momento mindfulness aqui agora, vou dar uma sentadinha e vou meditar. Será que é só isso? Não. Mindfulness é verdade para você levar para o seu cotidiano de vida. Não é só quando você está paradinho e sentadinho. Na verdade, ele começa ali. Né? Os nossos treinos, a gente para, começa a meditar. Mas ele vai ganhando força no cotidiano de vida, na vida real. Porque a gente aprende as técnicas, entende o motivo, para que meditar determinadas técnicas, e a gente utiliza isso no nosso cotidiano de vida. Vou te dar um exemplo, que já aconteceu comigo, né, no trânsito. Até foi uma batida, enfim. Mas imagina aí que você teve uma fechada no trânsito. Aí no nosso automatismo, na hora que vai acontecer, fica tranquilo, tá?
No automático a gente já fica irritado, a irritação vem imediata. Mas com mindfulness, naquele momento você se apercebe, você se percebe o quê? Percebe que o corpo está tensionado. Ai, ele tá rígido, não é isso? A gente nota o pensamento surgindo, nossa, e agora? Ai, que raiva, eu vou gritar, eu vou xingar ele, não é isso? Mas nesse momento a gente faz, esse teve o estímulo, não teve? Que eu vaso, dou uma respirada, dou uma acalmadinha e nisso me dá uma janelinha para eu pensar melhor na minha reação, certo? E eu posso escolher não reagir impulsivamente. Por exemplo, vou dar outro exemplo, como é que a gente leva? Uma conversa difícil. Às vezes alguém chega, fala alguma coisa que você não gostou, que te incomoda. No automatismo já, papo, não é isso? Defesa, ou eu vou te atacar. Mas com mindfulness, eu percebo que, uau, chegou uma emoção, né? Nossa, fiquei muito irritada e, enfim. Aí eu faço a pausa, que a gente vai aprender daqui a pouco. Dou uma serenada, me escuto internamente, vejo o que eu tô sentindo e eu respondo com mais consciência, menos automatismo. E tem a gente com a gente mesmo, tem? O tempo inteiro. Quando surge aqueles pensamentos de autocrítica, eu não sou bom o suficiente, eu não presto para isso, né? No cotidiano de vida, o que acontece? Chega isso, esse pensamento, a gente fala, ah, você acredita, né? Porque ele veio de você. Mas se você utiliza mindfulness, você percebe que, bom, isso é um pensamento. Não quer dizer que é um fato. Percebeu a diferença? Notaram que a gente muda, na verdade, você muda o mundo externo imediatamente. Você não muda o mundo externo imediatamente. Desculpa a falha. Mas a gente muda completamente a forma que a gente responde a ele. Entende? É essa relação de como eu lido com as situações que vai sendo alterada. É isso? E a mindfulness não é só uma técnica, é uma forma de treinar a mente. Pra gente ver com mais presença, menos reatividade e muito mais consciência, não é isso? E algo interessante da gente observar que mindfulness, ele realmente faz uma musculação com certas estruturas neurofisiológicas. Então tem comprovação científica. Quando você está meditando, você estimula determinadas partes, outras não, do nosso cérebro, né? E o que acontece, por exemplo, né? Quando você está no automatismo. Quando a gente está no automatismo, a gente sensibiliza demais a amígdala. Ela faz parte do nosso sistema límbico, tá ligada à nossa sobrevivência, luta ou fuga, detecta ameaça o tempo todo. Então, no momento que a gente, você me falou uma coisa, eu não gostei, papum, voltou. E ela tem uma característica muito importante, que é assim, veio e voltou. Ela é rápida, ela é automática, a gente não pensa. Ela não analisa profundamente, ela não pondera, ela só reage, né? E é por isso que muitas vezes a gente responde de forma impulsiva, a gente se cobra demais de uma forma intensa, porque eu já acredito no pensamento, eu não presto para isso, e já fico nervosa comigo, começa a vir mil pensamentos, eu vou lá pro passado, não é isso? Vou validar aquilo que o pensamento chegou para mim e me falou, né? Ou a gente entra na ansiedade sem entender o porquê. Qual foi o motivo? Não é isso? Porque naquele momento, quem está no comando ali, lembra das emoções, aquele divertidamente, né? Não é a sua consciência, é o automatismo, ok? Existe até uma forma de falar, é como se a amígdala, ela sequestrasse, sabe, a sua resposta, ela não dá tempo. Mais ou menos isso, né? E quando isso acontece, a gente perde o acesso ao raciocínio mais elaborado. Ele vai no automático. Agora, olha o que é interessante. As pesquisas mostram que mindfulness modifica esse funcionamento. Uau, achei que era só meditar, Val. Não, ele... Conforme você vai treinando, entendendo o motivo do treinamento, fazendo o seu auto-inquiry, psicoeducação, compreendendo como tudo isso funciona, isso vai modificando o seu funcionamento.
Existem alguns estudos, como o da Sara Lazar, que há um aumento quando a gente faz mindfulness, os praticantes, há um aumento da densidade da massa cinzenta no córtex pré-frontal, mudanças no hipocampo, ligado à memória, para você se autorregular, né? Aquele gerenciamento que a gente faz. Outros estudos também que após um curso de 8 semanas, né, existe uma redução da ativação da amígdala, um aumento na capacidade da gente se regular, melhora o equilíbrio emocional, menos reatividade ao estresse, mais capacidade da gente se recuperar depois de eventos que são negativos. Enfim, traduzindo de uma forma simples, com mindfulness você fortalece algumas regiões no córtex pré-frontal. Você consegue gerenciar melhor tudo isso que vai acontecendo na nossa experiência de vida. Aí como que se a gente pegasse mais controle sobre isso. Controle no sentido de estou realizando alguns treinamentos e consigo me regular mais emocionalmente. Ok? Existe um planejamento maior. É como se você treinasse o seu cérebro para sair desse modo de só sobrevivência e entrar no modo de consciência. É isso? Ou seja, a gente sai da reação e entra na escolha. E aí a gente começa a perceber o que está acontecendo antes de reagir. Ok? Gente, já dá o seu like aí, se você estiver gostando. E se você também tiver alguma dúvida, pode fazer que depois eu te respondo. Então, acontece algo muito poderoso. Surge um espaço, um intervalo, um respiro entre estímulo e resposta. E esse espaço muda e transforma vidas. Porque sem esse espaço, a gente repete os padrões. Com esse espaço, a gente cria novas possibilidades. A gente deixa de ser controlado, né, de colocar no modo de piloto automático e começa de fato a viver com mais consciência as nossas experiências de vida. E agora eu vou te ensinar algo que parece simples, mas que realmente pode transformar o seu cotidiano. Como você está no seu cotidiano. Ok? Nesse momento a gente vai fazer uma pausa, né? E a pausa é um momento em que ela é um momento que antes de responder, antes de reagir, a gente para um pouquinho, né? Vou te falar um pouquinho a respeito da pausa. E eu não tô falando de uma pausa longa, perfeita, ideal, não. Se você pegar aí alguns segundinhos para você voltar para sua consciência, isso já vai te dar muito mais qualidade de vida, ok? Então, na maioria do tempo, a gente está no automatismo. E o automático, ele gosta de velocidade. Bora responder. A gente reage rápido, responde sem pensar, faz as coisas bem, mais ou menos, repete os padrões, né? Então, é o momento que a gente, como eu disse para vocês, né? Que no MBCT, isso vai permitindo, quando a gente usa, né, as abordagens dentro do programa, permite a gente sair da fusão com os nossos pensamentos, entrar mais em contato com o momento presente, com as experiências, né? E com as pausas, quando a gente faz as pausas ao longo do dia, a gente reduz a reatividade, aumenta o controle atencional, a autorregulação, melhora, não é isso? Então, isso diz respeito a interromper o automatismo no momento certo. Por isso que é tão importante na nossa vida real. Porque a maioria dos nossos problemas, né, não vem do que acontece, mas vem da forma que você reage ao que acontece, né? Como que a gente reage aos eventos? Se alguém te fala algo que te ativa, na hora você responde, né? A gente sente no corpo um mal-estar, mas a gente para um pouquinho, respira, percebe as nossas emoções, a gente escolhe melhor como a gente responde, né? Percebe o quanto isso muda? A gente não está eliminando o emocional, mas a gente está mudando só a nossa relação, né, com ela. Então a pausa não é só um detalhe, né? Ela é uma habilidade, é treino e é uma escolha consciente. Talvez uma frase bem importante assim seria é entre o que acontece com você e o que você faz com isso.
É mais ou menos isso, né? Existe um espaço de tempo que a gente vai criando com os estudos de mindfulness, com as meditações, o inquiry, a autoobservação do que está acontecendo, né? E quanto mais você realiza os treinamentos, mindfulness é treino, ok? Mais livre você se torna, mais consciente, melhores escolhas, né? Porque no fim não é sobre a gente controlar a vida, é sobre aprender a responder a ela, não é isso? Vamos fazer então a prática, ok? A gente vai experimentar juntos aqui. Lembrando que não é sobre relaxar, mas para se perceber. Então, se for possível para você, você pode fechar seus olhos ou pode deixar aberto, focando num ponto, com o olho mais solto. Vá observando esse local que você está agora, notando o ar tocando sua face, sons presentes. Vá sentindo o seu corpo apoiado na cadeira onde você está, pontos de apoio. E agora vá se observando, se apercebendo. Como estão as suas emoções nesse momento? O que você está sentindo? Você pode dar um nome. Agora vá observando sua mente, como ela está, mais agitada, calma, sem julgamentos, somente se observando, sem certo ou errado. Agora observe o seu corpo. Tem alguma parte que te chama mais atenção? Somente observe, sem ter que fazer nada a respeito disso. Agora, a gente foca na respiração. O ar que entra e sai. Observando as sensações físicas do ato de respirar. O ar entrando, saindo. Sentindo que ao inspirar, o corpo da gente, ele se movimenta. O peito vai lá na frente, barriga. Ao expirar, volta. E vá focando na respiração por alguns momentos. Agora vai expandindo essa respiração até senti-la como se estivesse observando seu corpo respirando como um todo, até as extremidades, o seu pulmão, as extremidades. E novamente vai retornando, sentindo o ambiente, abrindo os olhos, retornando. E aí, notou alguma diferença de quando nós iniciamos com esse momento? E agora, eu vou te fazer algumas perguntas. O que você percebeu durante essa prática? Somente cogitada, tranquila? Veja o que surge aí para você. Foi difícil ficar atento na inspiração? Conseguiu ficar? Ficou pensando em outras coisas? Como estava o seu corpo? Sentiu alguma tensão? Desconforto? Calma? E a gente não tenta mudar nada. É só um reconhecimento. E agora a gente vai um pouquinho mais profundo nessa reflexão. O que aconteceu quando você percebeu que a sua mente foi embora? Passado, futuro? Você se irritou? Se julgou? Tentou controlar a experiência? Percebe que não é só sobre se distrair, é sobre como você reage quando você distrai. Talvez surja para você, eu não consigo, minha mente não para. Isso já mostra muito sobre um padrão, entende? Agora vamos mais um pouquinho. Onde que isso aparece na sua vida? Vamos dizer assim, quando algo não sai como você quer, você também se cobra. Quando você perde o foco, você se critica. Quando você sente desconforto, você evita ou já reage. Nota agora como a prática não é sobre a respiração, é sobre você. Entende que quando a gente faz os questionamentos
durante a sua prática, como se fosse esse microcosmo, né? Então você está ali na sua prática, você faz a prática, você se observa, e aí você faz esse auto-inquiry, você vai notar como eu estou no mundo, no macrocosmo, vamos dizer assim, né? Como é que você está no seu cotidiano? Será que está tendo a ver essa microexperiência com a macro, você no dia a dia? Esse é o ponto. Aqui a gente começa a enxergar muito mais profundo, né? Então a gente vai observando como que a gente está se relacionando com os pensamentos, como que a gente está reagindo aos desconfortos, como é que você está se tratando também. E Mindfulness começa a transformar a sua vida quando você leva a consciência para fora da prática. Entende que é um treinamento? O que acontecer que esse treinamento aqui você vai levar para sua vida? Pois é. Então, assim, da próxima vez que você perceber que você distraiu na vida, trabalho, conversa difícil, um momento desafiador, tenta se lembrar aqui. Só de você perceber já é um despertar. Voltar é o treino. Percebi que eu distraí, uau, que legal, eu percebi, eu consegui, que geralmente a gente não tem essa percepção. Voltei, esse é o treino. Voltei para o presente, ok? Talvez hoje você tenha dado o seu primeiro passo, que é sair do automático, começar a se perceber de verdade. É isso? Então, percebe como que Mindfulness não é sobre você ficar zen? É isso? É sobre você perceber quando você se perde, voltar com consciência e ter melhores escolhas, responder melhor. Então, isso é um treino de vida. Seja no trânsito, conversa difícil, trabalho. É ali que Mindfulness vai acontecer. Não é quando você senta, certinho? É o que você faz fora desse treinamento que você está tendo aqui, entende? Então, se for para você sair daqui hoje com uma coisa, que seja, você não é seus pensamentos, você pode escolher como responder às suas experiências de vida, mas exige treino. Mindfulness não é uma técnica isolada, é um caminho de consciência. E talvez esse seja o começo de uma nova forma de viver. E eu te convido a conhecer Mindfulness. Nós temos programas de 8 semanas, seja individual, temos as aulas, temos também a formação para instrutor de Mindfulness, para você fazer isso que eu faço, que é a nossa especialização em Mindfulness e Neurociências, ok? E também temos retiros, certinho? Então, não esquece, dá seu like, tem alguma dúvida, já coloca aí que depois eu te respondo. Um grande abraço!